Bom, a nossa série, uma nova série que Deus colocou no nosso coração. O Rafa, ele trouxe uma palavra na semana passada, a gente finalizou aquela nossa série sobre o que será o amanhã, responda quem puder, aquela música, enfim, tudo mais. E a gente viu diversas maneiras de como as revelações de Cristo afetam o nosso amanhã. E aí o Rafa finalizou justamente com a questão do amor, de como ser amado afeta o nosso amanhã, de como a gente ter revelação de Deus sobre o quanto a gente é amado, afeta o nosso amanhã. E aí eu falei, gente, a gente precisa falar sobre o amor de Deus, sobre a vida das pessoas, porque o amor de Deus, eu intitulei essa série de O Amor é a Resposta, porque de fato o amor é a resposta que a gente precisa, sabe? Em toda situação, se você tiver uma situação e você amar a outra pessoa, é meio como se você desarmasse ela. O amor é o melhor meio de você agir. Então não sabe o que fazer? Ame. Amor é ação. Amor é atitude. A nossa série chama O Amor é a Resposta. Hoje a gente vai falar sobre Eu sou aquele a quem Jesus ama. E eu acho tão importante a gente falar sobre o amor e como a gente é amado por Deus, porque se a gente não tiver revelação suficiente do quão amado a gente não consegue exercer a nossa fé na plenitude. Porque a fé, ela opera através do amor. Ou seja, eu só consigo crer de maneira genuína quando eu tenho uma revelação sobre como Deus me ama. Porque, caramba, Ele me ama de uma maneira tão intensa que eu posso crer que aquilo que foi escrito é real e eu posso, de fato, exercer genuinamente a minha fé. Quando eu tenho uma revelação grande do amor de Deus, eu começo a entender a graça. Porque a graça é favor e merecido. Só que o favor só é merecido porque o amor é abundante. Porque o amor é sobrenatural. Então, a graça e a fé, elas são produtos do amor. A fé só existe porque o amor é grande, sobrenatural e ágape. A graça só é favor e merecido porque o amor é sobrenatural, é grande, é ágape. Então, muitas pessoas têm dificuldade de entender a graça. E eu já escutei milhões de pessoas falando assim. Eu me converti com 14 anos, então a gente escutava muito falar, tomar cuidado com a graça, esse negócio, eu escuto uma palavra às vezes que eu acho muito, muito louca, porque não entra na minha cabeça essa palavra, que é hipergraça, porque é a hipergraça, e as pessoas usam isso num tom de diminuir a graça, que é o favor imerecido de Deus. E aí, eu nunca entendi isso, falei, como assim, gente, hipergraça? E a gente começa a entender que realmente é hiper, porque a graça, ela não é uma teoria, ela não é uma doutrina, ela é uma pessoa. Ela é Jesus. Tito vem falando que a graça se fez homem, que a graça andou no meio de nós. A graça é Jesus. Então é claro que a graça é hiper. Claro que a graça é hiper. É hiper graça, não tem como ser menos, porque é hiper Jesus. E Jesus é tudo, Jesus é suficiente. Só que eu acho que muitas das vezes, quando a gente escuta a hipergraça, cuidado, negócio de hipergraça, qual é a origem disso? A origem é, as pessoas não entenderam o amor. As pessoas não entenderam e às vezes elas não tiveram revelação do tamanho desse amor grande, louco e sobrenatural de Deus por elas. Por isso que é difícil entender a graça. Porque a graça é um produto da revelação do quanto eu sou amado. Por isso que é difícil às vezes eu exercer genuinamente a minha fé. Porque a fé é um produto do quanto eu sou amada. E aí, gente, a gente vai fazer um exercício agora que o negócio é o seguinte. Eu queria que a gente fizesse e que a gente pudesse materializar, se você pudesse materializar Deus. Se hoje Deus pudesse ser uma pessoa para você, um homem de carne e osso, como ele seria? Tipo, vamos botar Deus no papel. Se Deus fosse um homem, como esse homem seria hoje? Não sei, às vezes você pode achar que Deus seria um cara, não sei, uns 80 anos, um senhor mais velho, na dele, né? Vamos imaginar Deus. Como é que Deus seria se ele fosse um homem? Caramba, um homem mais velho, seus 80, 90 anos, né? De difícil acesso, de repente, cara, eu tenho medo de me achegar para falar com ele, porque afinal de contas ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é o Senhor do universo. E aí a gente fica, né, com medo de se achegar, mas é um cara que está ali, dá um conselho bacana, então às vezes eu preciso chegar perto, pode ser que não responda, pode ser que seja aquele velho meio carrancudo, né? E aí a gente tem, e geralmente como a gente traduz Deus, mostra muito sobre como é o nosso relacionamento com Deus. Porque se você vê Deus dessa forma, se você vê Deus de repente como esse senhor de 90 anos, isso reflete muito como é o seu relacionamento com Deus. Você pode achar que Deus, por exemplo, é igual ao meu sogro.
Meu sogro, um senhor de 70 anos, surdo. Meu sogro com 3 anos, ele ficou surdo. Então, às vezes ele te responde, às vezes ele não te responde. Não é por mal, entendeu? Mas ele não entende muito bem. Aí, ele entende leitura labial. E aí, maravilha, vou contar, vou expor a família. Ele entende leitura labial. E aí, quando o meu marido, a irmã e a mãe, a esposa, não queriam que Marco Aurélio, que é o pai, soubesse o que eles estavam falando, eles apagavam a luz. Porque ele não lia o lábio. Então é esse nível de maturidade que a gente encontra na família, né, aqui do meu marido. Então eles apagavam a luz, ele não fazia leitura labial, e é isso, minha gente. Então de repente Deus é esse senhorzinho, gente boa, legal, mas surdo. De repente ele não te escuta direito. De repente é difícil falar com ele. De repente você tem que fazer muito esforço, ele tem que estar virado para você e você falando, olha meu lábio aqui, olha o que eu estou falando para você, eu preciso chamar a atenção dele. Porque para o meu sogro escutar, eu preciso chamar a atenção dele. Você fala, ó, vou falar, a gente ergue uma mão e fala. Então de repente Deus para você é essa pessoa. E isso reflete o tipo de relacionamento que você tem com Deus. E uma coisa que influencia muito no relacionamento que a gente tem com Deus, porque Deus é Pai, é o relacionamento que a gente tem com o nosso Pai. Então, muitas vezes, o relacionamento com o nosso Pai, você acaba refletindo para Deus. Se você teve um relacionamento difícil com o teu pai, se o teu pai era aquela pessoa que não te escutava, se o teu pai foi um pai ausente e a gente chama Deus de Pai, muitas vezes é difícil você, agora eu tenho um pai celeste que me ama, mas o meu pai terreno que eu conhecia foi tão difícil, então você acaba pegando a tua experiência terrena e transportando para a tua experiência celestial. E aí você acaba tendo um relacionamento, às vezes, frustrado com Deus, difícil com Deus, né? Eu imagino Deus, gente, um cara assim de 50 anos, bonitão, tipo uma mistura de Richard Gere com, não sei, um Antônio Fagundes, época do Rei do Gado, sabe? Sem o berrante, somente o Antônio Fagundes. Sabe, gente boa, aquele pai que vai buscar você no fim da escola e ele é amigo das suas amigas e dos seus amigos, ele faz todo mundo dar risada. Tipo, meio que nem... Cadê o Rafa? Da Paty. O Rafa é amigo das amigas da filha, às vezes elas têm vergonha, mas é isso, faz parte, entendeu? E ele é gente boa e todo mundo quer estar perto dele, e é aquele pai que todo mundo quer saber, o que teu pai acha? Vamos contar pro teu pai? E aí todo mundo quer saber o conselho do teu pai, e ele é aquele pai que pega você no final da escola e leva você para tomar um sorvete, quer saber como é que foi teu dia, que te coloca para dormir, que quer saber, e aí, como é que foi teu dia? O que você fez hoje? Como é que eu posso te ajudar? Eu imagino Deus esse cara, sabe? Então, acho que esse é um exercício legal da gente materializar Deus para a gente entender como é o seu relacionamento com Deus. Porque às vezes se você foi aquele primeiro caso que materializou Deus como um velhinho de 80 anos, você precisa talvez ter mais revelação sobre quem Deus é. Porque eu fui de uma igreja muitos anos atrás, quando eu me converti, que me foi passado um Deus tão difícil, sabe? Uma hora ele era um Deus bom e maravilhoso, mas ele podia me julgar e me castigar e pesar a mão sobre mim. E aí eu tinha meu auge dos meus 14, 15 anos. Eu lembro que eu comecei a namorar, comecei a fazer o corte, dei um selinho e chorei um mês. Meu Deus, eu tô pecando, eu dei um selinho, Jesus. A gente chorou, a gente foi contar pro pastor que a gente deu um selinho. E foi uma reunião com os pais para contar que a gente deu um selinho. E foi uma loucura. E aí eu fui num barzinho, Mustang. Vocês sabem onde é o Mustang? Um restaurante mexicano normal. Mas, às vezes, tocava uma música ao vivo, uma pessoa cantando, nada a ver. E a gente comia comida mexicana e ia embora. E aí a igreja soube que eu fui no Mustang. E aí tiveram uma reunião comigo. Então, você foi no Mustang. A gente descobriu. E eu falei, não, vamos chamar, a gente quer conversar com você e tal. Eu falei, oi, você foi no Mustang, a gente descobriu. Eu falei, meu Deus, e agora? Meu Deus, eu fui no Mustang mesmo. Meu Deus, achei que eu estava tão errada. E você não vai poder mais dar aula na escolinha, porque eu dava aula, eu amava dar aula para as crianças. Porque realmente agora você vai ter que ficar um pouco sentada, refletindo sobre o que você fez. Você vai ter que ficar no banco, essa é uma expressão maravilhosa. Você vai ter que ficar no banco. E aí, foi me apresentado um Deus tão difícil, sabe? Gente, peraí. Então eu não posso... É difícil ter esse relacionamento com Deus, porque uma hora Ele me ama, mas outra hora Ele me castiga. E aí a gente começa a escutar algumas coisas. Eu escutava, o morno vai ser vomitado, hein? Porque se não é quente, não é frio, porque quem dera fosse quente ou frio. Então eu escutei uma vez isso aí, falei, quem dera fosse quente ou frio. Então você fria? Porque frio é melhor que morno? Então vou sair da igreja.
Porque é melhor eu ser fria do que eu ser morna, porque eles colocam o morno como aquela pessoa que está com o pé na igreja e vai lá no Mustang da vida. Então o morno vai ser vomitado. Então é tão difícil esse relacionamento com Deus, com esse tipo de pai, que eu falei assim, não, então eu vou ser fria. Porque é melhor ser fria que ser morna, eu não estou dando conta de ser morna, de ser quente, eu vou ser fria. E aí você se afasta de Deus, porque você conheceu um Deus equivocado. A culpa não é tua. A culpa é muitas vezes de quem está aqui, que às vezes passa isso de forma errada. E às vezes quem está aqui ainda escutou isso e foi escutando, e foi repassando. E não é a hora da gente encontrar um culpado, mas o fato é que isso acontece. E a gente acaba tendo uma noção errada de quem Deus é e não escolhendo Deus por conta do quê? Não do que Deus é, mas por conta de um Deus que nos foi apresentado, que não é o Deus real, que é um Deus irreal. Então a gente precisa, porque quando a gente conhece verdadeiramente esse Deus, a gente fala, meu Deus, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E aí a gente começa a ver, um dia eu vou explicar esse texto para vocês, tá, gente, da igreja de Laodiceia, não é frio, não é quente, não é hoje, mas um dia eu vou explicar. E aí, gente, a gente começa a entender que a gente precisa de revelação de quem Deus é. E quem Deus é está muito bem colocado em João. O Rafa falou isso na semana retrasada. Ele falou, João é um evangelho totalmente diferente dos outros. Ele veio mostrando quem Deus é, de uma maneira muito, muito simples e muito profunda. Deus é amor. Pum. 3 palavras. Jesus vem mostrando Deus como Pai. Então é um pai que não sente amor, mas que é o próprio amor. E aí João, ele começa a ter revelação e a viver uma coisa que nenhum outro discípulo viveu. Ele viveu de maneira genuína o amor de Jesus por ele, de maneira genuína. E a gente vai começar a entrar no Evangelho de João e ver as revelações que tem contidas ali toda vez que João dizia o discípulo a quem Jesus amava. Porque João, para quem já leu João, ele fala algumas vezes, o discípulo, e foi Tiago, Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. E eu estou pensando em adotar isso para a minha vida, que eu achei maravilhoso isso, falar, fomos viajar, meu marido, meu cunhado, o marido e o discípulo que Jesus amava. Isso é maravilhoso, é uma coisa assim, que num primeiro momento pode soar prepotência. Mas isso nada mais é do que você tirar você de cena, e agora quem está em cena é o amor de Jesus. Você tira você do primeiro plano, que foi o que João fez, e colocou em primeiro plano o amor de Jesus por ele. E aí a gente começa a entender, o significado do nome João é maravilhoso. Eu escolhi o João, meu filho chama João, por conta desse significado. João significa graça, favor imerecido. E não coincidentemente, por 5 vezes na Bíblia, no Evangelho de João, aparece a frase, o discípulo a quem Jesus amava. João se intitulando como o discípulo a quem Jesus amava. E 5, que a gente tem aprendido aqui, é o número da graça. João significa graça, ou seja, João, ele teve uma verdadeira e profunda revelação de quem Deus era, e por isso ele teve uma revelação e ele pôde viver o amor de Deus por ele. E ele viveu um amor de maneira genuína, que é a graça. O próprio nome dele veio de maneira natural. Ele viveu a graça de uma maneira que nenhum outro discípulo viveu, e a gente vai ver isso aqui. A graça, ela é um produto do quê? Do amor. Quando a gente começa a entender o amor genuíno, o amor sobrenatural de Deus pela gente, a gente começa a viver a graça de uma maneira natural, quase que inevitável, porque você entendeu o amor. E João, entendendo o amor, João significa graça. Por 5 vezes na Bíblia, o número da graça, ele disse, o discípulo a quem Jesus ama. E aí a gente vai começar com isso, que ele teve essa revelação, né? Na verdade foi Jesus falando, essa aqui é uma conversa entre Jesus e Nicodemos, e Jesus ele fala assim para Nicodemos, porque Deus amou, e essa palavra é ágape no original, é o mais profundo nível de amor, porque Deus ágape, agapau é o verbo, né? É o substantivo, amou o mundo de tal maneira, e de tal maneira significa assim, é demais, eu não tenho palavras para expressar o tanto que ele amou, então é assim, é de tal maneira, sabe o que ele fez? Que ele deu o seu filho unigênito, o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele pega Jesus, o único filho, o unigênito,
Depois ele se torna o primogênito, que é o primeiro de muitos, porque nós todos, quando aceitamos Jesus, viramos filhos de Deus também, filhos adotivos. Mas ele amou tanto, 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 que ele falou, gente, esse povo precisa viver comigo de novo. Só que o pecado não deixa. Eu preciso resolver o pecado porque eu amo tanto. Mas eu amo tanto que eu não posso passar a eternidade sem a Nicole. Eu não posso passar a eternidade sem a Maria. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu filho e o meu filho vai passar por essa vida sem cometer nenhum pecado e vai morrer no lugar dele, para que quando ele creia no meu filho, agora ele nasça de novo e eu possa viver a eternidade com ele de novo. Eu preciso resolver esse problema, e para eu resolver esse problema eu vou amar de uma tal maneira que eu vou enviar o meu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando a gente se baseia nesse nível de amor, que não é o nosso amor por Deus, é o amor dele por nós, tudo muda. E a gente vai ver isso em João, porque o nosso amor, a verdade, é que é um amor meia boca, gente, até às vezes pelos nossos filhos. Verdade seja dita, vamos falar a verdade, vamos expor, entendeu? Porque eu lembro quando João nasceu. Gente, quando João nasceu foi difícil. Eu lembro de eu olhar para o Rafael e falar, o que a gente fez na nossa vida? Por que, Senhor? Estava tão bem. Porque assim, ele chorava. Ele era uma criança que ele tinha refluxo. Tinha que dormir em pé. Então a gente revezava, né? Tinha turnos. Meia-noite às 3, era geralmente você, né? Eu era meia-noite às 3. E ele era, era o contrário. Eu era meia-noite às 3 e ele era 3 às 6, porque ele tinha refluxo, tinha que mamar, ficar 40 minutos em pé, arrotar. Ele fazia cocô, ele manchava até a nuca de madrugada. De dia ele não fazia esse tipo de cocô, só de noite. Aí, obviamente, segundo filho, eu não dava banho, eu passava um lenço umedecido, porque não dá para dar banho às 3 da manhã, sem chance. Botava para dormir, Rafa pegava o turno, ele era bem melhor no teu turno, que eu lembro que eu falava para o João, você não gosta de mim, cara. No turno do teu pai você dorme, no meu turno você não faz isso, cara. Você não... E, gente, louca, puerpério, a pessoa tá meio doida, né? Eu lembro que eu pegava o João, eu balançava assim, dorme, aí não dormia, daí eu começava, pelo amor de Deus, pelo amor. Aí eu falava, você não... Eu lembro uma vez que eu peguei o João e eu falava, você não me ama, porque ele não dormia. Aí ele dormia no carrinho, botava no carrinho, andava 3 horas, ele dormia, né? Aí ele ficava andando 3 horas com o menino no condomínio, começaram a achar que você era doido, né? Mas enfim, tá tudo bem. Acharam que ele era doido. E aí eu lembro que a Helena não ia pra escola ainda. Então, não, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu tô grávida, então é maravilhoso. Passa, gente. Terceiro, né? E aí, talvez o quarto. Daqui uns, tô brincando. Não vou te dar esse... Não, vamos ver, né? Daí, minha gente, eu lembro que... não lembro onde eu tava. Passou, esqueci. O que era mesmo que eu ia falar? A Helena tinha 2 anos e pouco, não ia para a escola ainda. Boa, Gabi, boa, maravilhosa, ganhou uma estrelinha, maravilhosa. E aí eu lembro que a Helena não ia para a escola. E daí teve um dia porque a gente põe no berço assim com o corpo, né, mãe sabe? E você fica com o corpo aqui 5 minutos, você bota a mão, você vai saindo lentamente aqui, ó, a mão fica. Aí você vai dedo por dedo e sai assim, tipo, aí alguém entra, você faz, pelo amor de Deus, agora não. E aí eu lembro que esse dia eu botei o João para dormir 6 horas da manhã. E veio a Helena, bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe, parece que eu estava vendo um filme de terror. Eu falei, Jesus, bom dia, mamãe, como assim? E a gente ama os nossos filhos, lógico que a gente ama. Mas, gente, a gente é ser humano. O nosso amor é falho, é isso que eu quero dizer. O nosso amor, ele é volátil. A ponto de eu falar um dia pro Rafael, eu falei, meu Deus do céu, o que a gente fez na nossa vida? Gente, aí passou, né? Depois dos 6 meses do João passou, comecei a amar ele depois de 6 meses, não tô brincando. Mas eu lembro, eu tive uma amiga, acho que eu já contei essa história aqui, né? O filho dela, ela falou assim, amiga, meu filho nasceu tão feio que eu demorei uns 3 dias para amar. Ela falou, eu demorei uns 3 dias para amar. Eu falava, Deus, eu não me conformo, minhas amigas com filho bonito e com esse filho feio. Mas hoje ele é bonito. Hoje ele é um gato. Mas a gente é falho, o nosso amor é falho. Então toda vez que a gente se basear no nosso amor por Deus, vai dar ruim. Toda vez que eu me basear no tanto que eu consigo dizer, Deus, eu te amo, tá baseado na minha força, tem algum problema eu expressar? Não, mas a minha vida não pode estar baseada no meu amor por Deus. E a gente vai estudar isso na semana que vem com a diferença entre Pedro e João. Porque Pedro era, eu te amo, Jesus, eu faço tudo por você. E João só queria
usufruir do amor de Deus por ele. E aí a gente começa a entender o primeiro momento que é citado na Bíblia, o discípulo a quem Jesus amava. João 13:21, cena da última ceia, vou ler para vocês. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade, eu vos digo que um de vocês há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedrão, que amava Jesus, que dizia que amava Jesus, fala assim: viu, pergunta quem que é. Estava todo mundo na mesa, ele podia ter falado, mas ele não fala. Ele dá um sinal para João, fala: viu, sabe quando você pede para alguém perguntar? Pergunta aí. Pergunta quem que ele está falando. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Ou seja, quem pergunta? João, ele pergunta: Senhor, quem é? E aí Jesus vai, tem aquela conversa, para quem eu vou molhar o pão, para quem eu der esse pão é a pessoa que vai me trair e tudo mais. E ele dá o pão para Judas. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: aquele a quem Jesus amava estava reclinado no seio de Jesus. O seio é essa parte do meio. Ele estava entre os braços de Jesus. Isso denota... Gente, ele estava deitado no peito de Jesus, no meio da Santa Ceia. Ele não estava incomodado. Sabe quando você vai dar um abraço em alguém, que você se sente incomodada? Tipo, você vai às vezes orar pela pessoa, daí você está orando, aí você meio que quer sair, a pessoa não deixou, aí ficou esquisito. Sabe quando está esquisito? Aí você... saí. Porque às vezes a gente dá esses abraços esquisitos, esses abraços que a gente fica, que não cabem a gente, sabe? Esses abraços meio vai, não vai, às vezes, né? Jesus no meio da Santa Ceia, a galera comendo ele deitadinho aqui no peito de Jesus, porque ele não tinha esse pensamento, ele falava: cara, esse cara me ama tanto, mas esse cara me ama tanto, que eu vou deitar no peito dele aqui. Gente, é bom demais, não, dá licença, pode continuar comendo aí, pô, deitado, curtindo, aproveitando Jesus. Ele não ficou pensando se ele ia incomodar Jesus, se ele não ia incomodar Jesus. Por quê? Porque ele pensava assim: cara, esse cara me ama. Esse cara me ama tanto que o melhor lugar para eu estar, eu estou seguro. Ei, gente, vocês podem comer aí porque eu sei o tanto que ele me ama. Então, se ele me ama, eu vou ficar deitadinho aqui dentro do peito de Jesus. E a primeira coisa que João ensina pra gente é que quando você tem revelação do quão amado você é, o melhor lugar para você estar é dentro dos braços de Jesus. É seguro dentro dos braços de Jesus. Não é um lugar incômodo para Jesus. Você não está atrapalhando Jesus. Pelo contrário, Jesus ele está ali em êxtase porque você entendeu que ele te ama. E tá o que significa isso na prática? Tá bom, Bruna, é um lugar para eu estar nos braços de Jesus. Como que eu sei que eu estou nos braços de Jesus? Como é que você tem vivido a tua vida? Se muitas vezes você vive, porque às vezes a ansiedade vem, às vezes o medo vem, mas você permite que esse medo permaneça? Que essa ansiedade permaneça? Que essa preocupação permaneça? Então talvez você não esteja nos braços de Jesus. Talvez você seja Pedro, longe, lá de longe, que pede para João perguntar uma coisa que ele poderia ter perguntado. Então estar nos braços de Jesus é estar no melhor lugar do mundo, porque ele me ama, a ponto de eu ficar no braço dele, no meio dessa gente toda, no meio de um jantar, porque ele me ama de uma maneira que eu estou seguro, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. E aí a gente avança para ver, eu comecei a fazer uma comparação entre tudo que João viveu e o Salmo 91. E eu creio que João foi uma pessoa que viveu na plenitude o Salmo 91. Olha o que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Se eu fosse traduzir isso numa cena, seria João deitado no peito de Jesus na última ceia. Jesus estava ali com os braços. Imagina isso, gente. Como se Jesus estivesse com as asas, os braços. E João estivesse ali no meio de Jesus, no peito de Jesus.
e esse lugar fosse o lugar mais seguro do mundo, e agora que eu estou aqui, eu posso confiar, e eu não vou mais deixar o medo me dominar, a ansiedade me dominar, a frustração me dominar, eu não vou mais perder a minha paz diante das circunstâncias difíceis, porque eu estou nos braços de Jesus, eu estou nos braços daquele que me ama, e Ele está me cobrindo de tal maneira que nenhum mal vai chegar à minha tenda, e se chegar, tem data e hora para acabar. Se chegar, é um período onde Jesus vai manifestar o seu poder e a sua glória, e eu vou viver um milagre na minha vida, porque toda circunstância ruim tem data e hora para acabar na minha vida, porque afinal de contas, Deus me ama. Peraí, não, só um minutinho, Deus me ama. A gente tem que sair, gente, do Deus me ama. Ai, Jesus te ama, hein? Ó, Jesus te ama. Deus me ama. A gente tem que sair do raso, do Deus me ama, para uma revelação profunda de, caramba, peraí, Deus me ama tanto, de uma maneira tão avassaladora, tão louca, que, gente, eu posso confiar que já deu tudo certo. Medo, mete o pé. Ansiedade, você não tem lugar para ficar, porque o Deus Criador dos céus e da terra, que criou tudo isso que você está vendo, me ama. Ele me ama, Ele escolheu me amar, Ele escolheu mandar o único filho dele, porque Ele me ama. Peraí, gente, Ele me ama. Sabe, você tem que olhar para a circunstância e falar, eu sou um filho amado. Eu sou um filho amado. Ei, não, se Deus me ama, isso não vai ficar do jeito que está, porque eu estou descansando, e o descanso é uma posição interna, onde você, Deus me ama. Deus me ama. Caramba, Deus me ama. Olha que loucura, Jesus, quando foi ser batizado por João Batista, a gente sabe que Deus falou assim, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E Satanás fala quantas vezes assim, você não é o filho de Deus? Pô, então transforma essa pedra em pão. Você não é o filho de Deus? Só que você vê bem que Satanás, ele tira o amado. E Jesus tinha acabado de ouvir, você é o meu filho amado. E Satanás vem e diz, você não é filho? Quantas vezes a gente escuta assim, nossa, mas você não é filho de Deus, está passando por isso? Caramba, um filho de Deus passando por isso. E a gente escuta isso na nossa mente. Um filho de Deus passando por essa situação, ele faz questão de tirar o amado. Porque quando você está firmado no amado, você fala, peraí, eu sou um filho amado. Eu sou amado. Ele me ama tanto. Olha o que ele fez por mim. Eu posso confiar nesse amor e saber que o final dessa história é bênção, é paz, é prosperidade, é saúde, é cura, porque ele me ama. Ele me ama. E eu creio que, olha o que está escrito ali. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. O que é escudo? É aquilo que vai na frente quando você está na batalha, cara. É aquilo que faz com que o inimigo vai mandar uma coisa e tu vai botar o escudo. É a verdade dele que tem que ser o teu escudo. Peraí, ele me ama. Ele me ama. Ponto final. Eu sou um filho amado. Eu sou um filho, assim como Jesus é. Não é como Jesus era em vida, é como Jesus é hoje, sentado à direita de Deus. Eu também sou. Jesus é um filho amado, eu também sou. Peraí, eu sou um filho amado como Jesus é. Não. E aí você começa a se posicionar. E outra coisa, que quando você entende que você é amado, você começa a ver na tua vida a diferença. Pedro olha de longe e fala, pergunta aí quem é. Vê aí quem que é o discípulo que vai trair Jesus. E João podia ficar com medo de perguntar, vou perguntar no meio de todo mundo, quem que é Jesus? Eu não pergunto nada. Mas João, ele pergunta de uma maneira tão natural, ele fala, quem é Jesus que vai te trair? Porque quando você entende que você é amado, você começa a fazer orações mais ousadas. Você sai do raso e você tem ousadia de perguntar, quem é Jesus? O que vai acontecer, Jesus? Eu preciso da tua direção específica para esse momento, Jesus. E às vezes a gente vive uma vida muito rasa, em orações rasas. E quando você entende que você é amado, cara, Jesus se preocupa com 100%. Eu posso falar 100% das minhas angústias para Jesus. 100%. Às vezes a gente acha assim, eu fui numa menina esses dias fazer meu pé, daí ela começou. Não, porque Jesus, eu não fico pedindo as coisas para Jesus, porque, né, imagina, tem tanta preocupação em fazer. Eu vou ficar pedindo as coisas para Jesus, para Deus. E quando Deus está implorando, fala. Eu quero que você me entenda que eu te amo e por isso eu quero saber tudo sobre a sua vida. Quando a Helena chega da escola, eu quero saber como é que foi, me conta. Uma coisa boba, e daí? Eu quero saber, eu quero rir com Jesus. Eu quero falar, Jesus, você sabe o que aconteceu, você sabe que você vê tudo, não vou te contar. Porque quando a gente abre a nossa boca para falar, significa eu creio.
Abrir a boca para falar com Jesus é uma postura de fé que você sabe que ele crê. Abrir a boca para falar com Jesus, tudo que está no teu coração e ter ousado é porque além de você crer, você sabe que ele te ama de uma maneira louca e sobrenatural. E você começa a fazer essas orações mais ousadas, sabe? Então a primeira coisa é que eu quero que vocês entendam, que é quando eu estou nesse lugar seguro, dentro dos braços de Jesus, escutando o coração de Jesus e sabendo essa batida do coração de Jesus que fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu não confio mais na minha própria força, eu estou confiando na força dele, é tudo sobre ele. E aí a gente passa para a segunda parte, que é o seguinte, a segunda vez que aparece na Bíblia, eu sou o discípulo a quem Jesus ama, que é em João 19, 26, 27. Então rola ali aquela última ceia, acontece tudo com Jesus, e aí todos os discípulos desaparecem na crucificação. Cadê? Pedro, que dizia que amava Jesus, pareceu uma menininha para ele, e aí? Não é você que estava com ele? Não sou eu não. Morrendo de medo de ser identificado como discípulo de Jesus e ter o mesmo fim que Jesus. Pedro desaparece. Não só desaparece, como nega Jesus 3 vezes. Pedro, aquele que dizia, te amo, eu faço tudo por você, negando Jesus. Todos os outros discípulos, ninguém. Um discípulo na crucificação. E eu fiquei pensando, se ninguém estava lá, se Pedro estava negando Jesus, então é porque tinha um clima entre os discípulos de tipo, cara, a gente está com medo. A gente não pode dizer que a gente é discípulo, porque olha o que está acontecendo com ele. Vai acontecer com a gente. Todo mundo com medo. Sumiu. Pedro negando Jesus. E aí, a gente vai para essa cena em que nós temos Maria, mãe de Jesus, e João. Onde? Presentes na crucificação. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente. Disse-lhe a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. João estava presente numa cena, num momento, onde ele poderia ser a qualquer momento pego, apedrejado. Ah, discípulo! É discípulo, pega, prende, crucifica. Estava andando com Jesus 3 anos. Tá aí a prova, tá falando. Gente, ele estava conversando com Jesus no meio da crucificação, sem medo de ser pego. Por quê? Porque ele entendia, eu sou aquele a quem Jesus ama. Eu sou aquele a quem Jesus ama. E mesmo em meio a problemas, em meio a dificuldade, em meio a um cenário que é totalmente contra mim, eu sei que eu sou aquele a quem Jesus ama. Olha o restante do Salmo 91. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade. Jesus morreu. Estava acontecendo o que ao meio-dia? A crucificação. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. Gente, eu estou no meio dos braços de Jesus. Se eu estou coberto por Jesus, eu posso estar no meio do olho do furacão, que eu estou no lugar mais seguro do mundo. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Ele estava morando dentro dos braços de Jesus. Ele podia estar no meio da crucificação, no momento de mais medo, de mais aflição, que ele podia ser pego, mas ele sabia, eu estou no lugar mais seguro do mundo, porque eu estou nos braços daquele que me ama. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Sei lá, eu imagino João guardado por anjos, como se as pessoas ao redor não pudessem ver que ele estava falando com Jesus, ou vendo isso, não se importassem. Mas o outro que estava lá longe, todo mundo, e aí, não é você que seguia Jesus? Não era eu não. Porque ele entendeu, eu sou aquele a quem Jesus ama, e por isso eu posso estar aqui, porque a minha habitação não é o que eu estou vendo, a minha habitação é nos braços dele, e por isso eu estou no lugar mais seguro do mundo, e nada aconteceu com João. E aí vem Jesus e presenteia João com uma bênção. Está aqui tua mãe, está aqui teu filho. Te dou uma família, no meio dessa circunstância, no meio dessa turbulência, no meio da crucificação, eu te abençoo, eu lembrei de você, eu te amo, eu não estou te deixando só, essa é tua mãe, esse é o teu filho. Tem umas outras coisas que a gente pode falar sobre isso, mas eu deixo para outro dia.
E aí, a gente vai pular a terceira vez, que a gente vai falar na semana que vem, sobre eu sou o discípulo a quem Jesus amava. E a quarta vez vai ser a última vez que eu vou falar hoje. Que diz o seguinte: Jesus, ele ressuscita. Então a primeira vez foi na Santa Ceia, a segunda vez foi na crucificação. Jesus morreu, ressuscitou. Ressuscitou e ele tinha dado uma ordem para os discípulos. Ele diz o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele falou, gente, seguinte, vamos ficar na cidade de Jerusalém até vocês serem revestidos do alto de poder, beleza? Fechou, galera? Não fechou, Jesus, fechou. Obedeceram? Veremos. João 21, 4. Depois disso, manifestou-se Jesus. Isso aqui, gente, é Jesus. Eu pulei o capítulo 20, porque o que acontece? Pedro fala assim, galera, não, gente, vamos pescar, entendeu? Estamos aqui esperando, vamos pescar, gente, vamos pescar. Aí ele começa a falar, vamos pescar. Aí a gente começa a entrar nisso aí, ó. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Os filhos de Zebedeu, que pasmem, um deles era João. Mas João, nesse momento, não se cita como o discípulo que Jesus amava. Porque nesse momento, não dava para ele se citar como o discípulo que Jesus amava, porque ele desobedeceu. Olha que maravilhoso. Os discípulos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu, que um deles era João, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, gente, eu vou pescar. Qual que era a ordem? Fiquem em Jerusalém. O que Pedro fez? Vou pescar, foi para o mar, são coisas diferentes, ele vai para o mar. E eles falaram o quê? A gente também vai, vamos pescar, gente, vamos pescar. E eles voltaram à vida antiga deles, de pescadores. Vamos pescar. Eles viveram 3 anos de milagres infinitos com Jesus, eles viram Jesus ressuscitado. Jesus já tinha falado com eles falaram, vamos pescar. E aí eles foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Vamos falar sobre isso já. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Por que será que os discípulos não conheceram? Eu falei isso quando eu falei sobre o caminho de Emaús aqui. Porque quando você não tem fé, que eles não tiveram fé, eles não esperaram para serem revestidos de poder do alto, eles escolheram um caminho oposto. É porque quando você escolhe o caminho oposto, é porque você diz, eu não creio o suficiente, então eu vou pela minha própria força. A falta de fé faz com que você não consiga reconhecer Jesus. E aí ele diz o seguinte, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram. E aí Jesus olha para eles e fala assim, filhos, ele dá uma identidade, ele lembra, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Ele não pergunta se eles têm peixe, eles estavam pescando, ele não pergunta se eles têm peixe. Vocês têm comida? Vocês estão se alimentando? Porque eu estou vendo que vocês precisam de alimento, vocês não estão crendo o suficiente. Vocês têm comida? E eles responderam, não. E ele lhe disse, lança sua rede no lado direito do barco e você vai achar. Eles lançaram e eles já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo, aquele a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. É o Senhor. E aí é muito maravilhoso porque eles chegam na praia com uma rede com 153 peixes. E aí Jesus ele já tinha preparado comida. Jesus tinha uma fogueira com peixe, com pão. Jesus tinha preparado comida para eles. A comida não foi o peixe que eles pegaram. A comida Jesus estava preparando ali na praia. Eles chegaram e já estavam com a comidinha pronta. E o que é interessante a gente ver, gente, que é maravilhoso isso aqui, meu Deus do céu, é o seguinte, eles estavam em desobediência, eles fizeram o oposto do que Jesus pediu, e Jesus fez o quê? Gente, vocês estão brincando que vocês estão no mar, eu não mandei ficar lá na cidade até descer o Espírito Santo para revestir vocês de poder, vocês me viram fazer 200 mil milagres, estão me vendo ressuscitado, mas não me obedece, gente. Jesus faz isso? Não. Jesus, ele afirma a tua identidade, ele fala, filhos, vocês têm o que comer? Porque vocês não fizeram aquilo que eu pedi para vocês fazerem. É porque talvez vocês não tenham comida o suficiente. E tem uma oferta de sacrifício que os judeus fazem, que ela é uma oferta, eu esqueci o nome, você sabe, pacífica.
E essa oferta pacífica, você leva o animal para o sacerdote, e o sacerdote mata o animal, e o sacerdote e a família do sacerdote, elas comem o peito do animal, o coração do animal. Elas se alimentam daquilo que representa o amor do animal, porque o coração e essa parte, biblicamente falando, ela representa o amor. E aí o sacerdote, ele se alimenta de amor, ele se alimenta simbolicamente do amor. E aí Jesus pergunta, vocês têm o que comer? Eu estou vendo que vocês não têm o que comer. Vocês estão tentando pela força de vocês. Toda vez que você pega a tua rede, que é aquilo que você tem na mão, e tenta pela tua força, talvez você não tenha se alimentado o suficiente do quanto Deus te ama. E aí você tenta e nada dá certo, tenta e nada dá certo. Você ora pelo teu marido e não vê mudança. Você ora pelo teu chefe, meu Deus, não está acontecendo, eu vou tentar pela minha força. E você não escutou a voz de Jesus para você, e você escolheu não ouvir a voz dele, mas ele vem e diz o seguinte, filho, você não tem o que comer, eu estou vendo, eu vou te preparar o que comer. Eles chegam na praia, já tem comida pronta, aquilo é o eu te amo de Jesus. Gente, Jesus ele não estava preocupado com a desobediência, ele não focou na desobediência dos discípulos, ele falou, filhos, vocês têm o que comer? Deixa eu alimentar vocês, deixa eu amar vocês, e o meu amor vai transformar vocês. Gente, é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, consequentemente mudança de atitude. Se eu mudo a minha mente, eu mudo a minha ação. Então, como que eu faço para alguém mudar? Amo. Porque é a bondade que muda. E aí Jesus vem, prepara o que comer, ama os discípulos, acolhe os discípulos. E aí, olha só, nada apanharam. E aí Jesus vem, relembra a identidade deles, chama eles de filhos. Você é meu filho, você tem uma identidade. E ele fala o seguinte, lança a tua rede, lança aquilo que você tem, onde eu vou mandar, do lado direito. Por que lado direito? Por que não lado esquerdo? Por quê? Onde que Jesus está assentado? Do lado direito do Pai. Você vai lançar a sua rede, aquilo que você tem, as suas preocupações, aquilo que eu coloquei na sua mão em mim. O lado direito fala sobre outra coisa, o lado da justificação. Você agora é feito justo, justiça de Deus em Cristo Jesus. Lança o teu lado nisso que você vai achar a provisão que você precisa. Eles pescaram 153 peixes em segundos, porque eles lançaram a rede em Cristo. Eles lançaram a rede na justificação. Eu sou justiça de Deus. Eles lançaram a rede no amor de Jesus. E aí, naturalmente, você vive a graça. Naturalmente, eles passaram a noite inteira sem pescar. Quando eles seguiram a voz de Jesus e lançaram o que eles tinham do lado direito, do lado da graça, do favor imerecido, naturalmente a rede se encheu. E eles chegaram na terra e já tinha comidinha preparada e Jesus esperando lá. E aí, o discípulo a quem Jesus amava falou, é o Senhor. Quando você tem revelação do quão amado você é, você consegue reconhecer Jesus. Você fala, gente, eu sou amado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele me ama, Ele escolheu me amar, isso que está acontecendo é Jesus, só pode ser Jesus, e João é o primeiro discípulo a reconhecer, é Jesus. Isso é uma característica de quem sabe o quão amado é, porque você está tão forte na revelação do amor de Deus por você, você já saiu daquele raso que quando acontece alguma coisa na tua vida, você fala, ei, é Jesus. É Jesus nos detalhes, é Jesus, eu vejo Jesus nessa vírgula. É Jesus que colocou essa pessoa na minha vida, porque Ele me ama. E aí, a gente vai falar da última vez em que o discípulo a quem Jesus amava na semana que vem também. Mas eu queria finalizar hoje com esse texto de Apocalipse. E Apocalipse é uma revelação do final dos tempos. E ele é escrito, coincidentemente, por João, o discípulo a quem Jesus amava. E João, ele escreve o Evangelho de João, e ele não fala praticamente o nome João no Evangelho de João, é só o discípulo a quem Jesus amava. Ele fala em terceira pessoa. Só que na primeira carta de João, na segunda carta de João, na terceira, em Apocalipse, ele fala em primeira pessoa. Em todas essas ele fala em primeira pessoa. Só no Evangelho, propositalmente, ele se tira de cena, coloca como um personagem e fala o discípulo a quem Jesus amava, e a gente vai entender um pouco por quê. Lá em Apocalipse, João, que teve a revelação do final dos tempos, né, Jesus falando diretamente com João, escreve o seguinte, isso aqui é Jesus, através de João, falando, dando um recado para os vários tipos de igreja que tinham na época. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, e isto diz,
aquele que tem à sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, eu conheço a tua paciência e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Era Jesus falando, igreja de Éfeso, eu conheço que vocês se esforçam. O foco é a pessoa. Presta atenção aqui, o foco é a pessoa, não é Jesus. O foco é o quanto a igreja fazia. Conheço o que você faz, conheço as tuas obras, eu conheço que você tem paciência, eu conheço o teu trabalho, eu conheço que vocês fizeram um esforço para reconhecer. Esse apóstolo é mentiroso, gente, vamos afastar, não é? Eu conheço, parabéns, que legal as tuas obras, mas eu tenho, porém, contra ti uma coisa, igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E a gente escuta muitas vezes na Bíblia assim, na Bíblia não, nas igrejas, enfim, eu já escutei muito isso, e isso foca em você. Isso tira o foco de Jesus, assim, você esqueceu o teu primeiro amor. O que é o teu primeiro amor? Você já apaixonou uma vez na vida? Teu primeiro amor, você fica louco, enlouquecido, tu quer escrever carta. Meu primeiro namorado, gente, eu escrevi um diário, diário mesmo, todo dia eu escrevi alguma coisa para ele de presente, por 9 meses, gente, ai que dó, entendeu? Por quê? Porque a gente quer fazer tudo, e aí a gente fala, não, o primeiro amor, e aí quando você se apaixona por Jesus e aquele amor inevitável, você tem que voltar ao teu primeiro amor, não esqueça o teu primeiro amor, que é aquele amor onde você lê a Bíblia incessantemente, você tem sede, você ama Deus, e você fala para Deus, eu te amo, eu não vivo sem você, você não está falando do primeiro amor, você está focado em você. É justamente, exatamente o oposto do que está dizendo ali. E você esqueceu o teu primeiro amor. Então, qual é o primeiro amor? 1 João 4,10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Em que Ele nos amou a nós. E enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Você só ama a Deus porque Ele te amou primeiro. E aí a gente volta ali naquele texto de Apocalipse, que diz o seguinte: você tem obras maravilhosas, vocês fazem coisas incríveis, só que você esqueceu uma coisa, que Deus te ama. Você esqueceu que você é o discípulo a quem Jesus ama. Você está esquecendo o quão amado por Deus você é, e você está focado no teu amor por Deus, e não no amor dele por você. Você esqueceu que o teu primeiro amor não é o teu amor por Deus, mas é o amor dele por você, porque você só ama, porque ele te amou primeiro. Essa igreja estava focada totalmente nas obras, no que eles faziam, e às vezes é isso que a gente faz. A gente fica focado na nossa performance, no quanto a gente faz. Eu sou aquele a quem Deus ama. Deus vai me dar estratégia, e o descanso em Deus, ele é um descanso ativo, guiado pelo Espírito Santo. E um descanso interno, onde eu entendo, Deus me ama, e eu posso descansar. Ansiedade chegou, não tem lugar para permanecer, porque Deus me ama. O medo chegou, não tem lugar para permanecer, porque eu sou aquele a quem Deus ama. Eu não posso esquecer o primeiro amor, que é o quê? O amor dele por mim. Esse amor dele por mim me coloca num lugar seguro. Esse amor dele por mim me faz viver o Salmo 91. E aí a gente vê a vida de João. João, ele foi um discípulo mais novo, o discípulo que mais viveu. João viveu praticamente até 101 anos. Ele começou a caminhada com Jesus por volta de 24. O discípulo mais novo, o discípulo que mais viveu, o único que morreu de mortes naturais. Todos os outros tiveram outro fim. Porque eu creio que João, ele viveu uma vida tão agraciada, que é justamente a consequência, o significado do nome dele, graça, e ele viveu uma vida de graça e favor em meio a grandes tempestades, porque ele entendeu, eu sou aquele a quem Jesus ama. Depois pega o Salmo 91 e leia como, eu sou aquele a quem Jesus ama. Eu quero viver esse Salmo 91. Se o pessoal da banda quiser subir, eu já estou finalizando, acho que eles já estão ali, né? E aí, olha só, não propositalmente, aliás, João escreve 5 livros da Bíblia, em que 4
ele se coloca como primeira pessoa, mas especificamente, aquele livro em que ele revela Deus como amor e Deus como Pai, ele se tira de cena e ele coloca um personagem. Ele apresenta um personagem. O personagem é o discípulo a quem Jesus ama. O discípulo a quem Jesus amava. E eu creio que ele apresenta esse personagem porque, primeira coisa, ele se tira de cena e o foco não é mais João, o foco é o amor de Jesus por mim. E onde esse amor vai me levar, em que lugar seguro esse amor vai me colocar. E o segundo motivo é porque depois nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Jesus, ele fala assim, olha só, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Eu já falei sobre isso aqui. O que é negar-se a si mesmo? E a gente confunde esse negar-se a si mesmo com as nossas obras e a gente volta a ser como a igreja de Éfeso. E negar-se a si mesmo, a gente já estudou no original, essa palavra é negar-se a si mesmo, negar-se a sua psique, negue a sua forma de pensar, meritocrata, no mundo em que você vive, onde você precisa fazer para ser abençoado, e aceite a minha forma de pensar, a minha nova aliança, que é, existe graça, favor imerecido para você, e você agora é aquele a quem Jesus ama. Você agora, como meu discípulo, nega a tua maneira de pensar e começa a pensar como eu vou falar para você pensar. Pensa a seu respeito aquilo que eu quero que você pense. Eu amo você. E aí agora, a gente como discípulo pode se colocar, quando a gente lê João, o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava pode ser você. Pode ser você, não é proposital que João sai de cena e coloca um personagem ali. E depois vem Jesus e te chama de discípulo para que agora você possa ser o discípulo a quem Jesus ama. E você leia João e pense assim, o discípulo a quem Jesus ama, aquele que está no lugar seguro, aquele que está nos braços do Pai, aquele que encontra refúgio, aquele que encontra descanso em meio à dor, aquele que é mais ousado nas orações, aquele que pode estar no meio da tempestade, mas eu sei que Deus me ama e por isso 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Deus me ama. Gente, Deus me ama. Quando eu estava internada com o João, isso que ecoava na minha mente, Deus me ama. Deus me ama. Às vezes a gente tenta e a gente sai naturalmente desse lugar seguro, que é os braços de Jesus, mas esse é um convite para que a gente permaneça nesse lugar seguro, onde Deus te ama. E se você está passando por um problema na tua vida, eu preciso te lembrar disso. Você não veio aqui à toa, você veio aqui para ser lembrado que Deus te ama. E por isso, você no meio da ceia, tô nem aí com o que vão pensar, eu vou deitar aqui no colinho de Jesus, gente, no meio de um jantar, eu não me importo, porque Ele me ama tanto que eu sei que Ele me quer. Ele quer saber do meu dia a dia, dos meus problemas. Porque quando eu creio e eu abro a minha boca para falar, eu sei que Ele me ouve. Eu estou exercendo a minha fé. Só abre a boca para ser ousado e para falar com Jesus aquele que crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensou e imaginou. E por isso eu posso levar detalhes, dia a dia, bobeira, coisa pequena, coisa grande. E aí você começa a ver Deus te ouvindo no pequeno, isso te fortalece para você viver o grande. Sabe? Ele te ama. Você foi trazido aqui nessa manhã para Ele te lembrar que existe um lugar para você dentro dos braços dEle, um lugar seguro, para você, assim como João, viver de uma maneira louca. E eu queria finalizar essa manhã, gente, lendo o Salmo 91. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. O foco não sou eu, o foco não é a minha performance, é Ele. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade, Ele me ama, vai ser o meu escudo e o meu broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, porque o terror da noite vai chegar e a seta que voa de dia vai chegar, mas o medo não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, tu, não eu, não o que eu posso fazer, mas o teu amor por mim,
é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calçarás o pé do leão e a jovem serpente. Isso é para você, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama com um amor avassalador, sobrenatural. E eu creio, em nome de Jesus, queria que vocês ficassem de pé agora e eu vou orar por vocês. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que hoje, Espírito Santo, eles vão receber uma medida nova, uma revelação sobrenatural do Teu amor por eles. De um amor onde tem segurança, onde tem paz, uma paz que excede o entendimento. Não quero entender, não é para entender. É uma paz que não é para entender. E é essa paz que a gente vai viver. Em meio ao caos, em meio ao conflito, em meio a um cenário de morte, em meio ao cenário da crucificação, a gente estará presente, porque nós somos os discípulos a quem Jesus ama. Porque Juliana, a discípula a quem Jesus ama, estava deitada nos braços de Jesus, e por isso ela teve a ousadia de perguntar. Porque o Paulo, o discípulo a quem Jesus ama, olhou e falou: é o Senhor, é Jesus. Pai, eu quero declarar que nessa manhã a gente vai ser visitado de uma maneira sobrenatural, uma medida nova do Teu amor por nós, Jesus. Eu creio, Pai, que o Salmo 91 é para todos os dias da nossa vida, e hoje é o primeiro dia de todos eles em que a gente vai viver isso de uma maneira sobrenatural, porque de uma vez por todas nós somos os